Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebemos uma oração muito bonita que eu gosto tanto. Espírito Santo, inspirai-me. Amor de Deus, consumi-me. Ao bom caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me. Com Jesus abençoai-me. De todo mal, de todo perigo, de todo engano, resguardai-me. Amém. Irmãos e irmãs, estamos no primeiro domingo da Quaresma e nos mostra Jesus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo próprio demônio. É interessante porque o primeiro mover do Espírito Santo na vida de Jesus, após o batismo, é o quê? É conduzir Jesus para o deserto. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas fazem questão de narrar isso. Jesus era impelido pelo Espírito Santo ao deserto, era conduzido, era levado. Então isso, irmãos e irmãs, tem muita coisas a nos ensinar na nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós pensamos que servir a Deus, estar na igreja, eu vou ser imune de qualquer tentação. Eu vou ser imune de tantos pecados. Até as pessoas que estão no começo da conversão, da vida espiritual, elas mesmas não entendem quando se depara com tanta prova, com tanta tentação, e elas falam: Frei, mas antes, quando eu estava no mundo, tudo era mais fácil, a família, o trabalho, a vida financeira, tudo corria bem, até mesmo quando eu era nem casado na igreja, mas eu casei na igreja, eu voltei para Deus, parece que a minha vida se transformou em um inferno. E muitos não entendem que esse processo, isso é um sinal maravilhoso. Por quê? A ação do Espírito Santo, de fato, é nos levar para o deserto, para fazermos um encontro com Deus, um encontro conosco mesmo, mas ao mesmo tempo o deserto é o lugar do combate espiritual, ou seja, é o lugar da tentação. Porque quando você estava no mundo, quando você estava no pecado, você já pertencia ao demônio. O demônio não tinha nenhum sacrifício de querer tentar você, porque você estava do lado dele. Mas na medida que eu quero me decidir por Deus, que de fato eu quero caminhar com Jesus, o Espírito vai me levar à mesma experiência de Jesus. Então, se você está sendo tentado, provado com muitas adversidades, isso é um sinal maravilhoso, é um sinal que você está no caminho de Deus. Ah, mas se você está vivendo uma vida mansa, bebendo caldo de coco, na sua rede, de duas é uma: você está vivendo uma vida medíocre. Uma vida medíocre é o quê? Uma vida morna, não sou de Deus nem do mundo, e quem está em cima do muro, o demônio também deixa ele lá. Ou então você está lado a lado com o demônio. Porque o demônio só vai tentar quem, irmãos e irmãs? Aqueles que estão buscando a vontade de Deus. Aqueles que querem caminhar com Jesus. Então, a tentação é importante na nossa vida, como aquele famoso ditado, não é? Nós só tiramos pedra em árvores que têm bons frutos. Então, isso que acontece na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, é bonito que Jesus, ele vai ficar 40 dias, 40 noites no deserto. 40 é um símbolo, é simbólico. O que significa 40? 40 significa a nossa existência humana. Assim como mostrou na primeira leitura, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, era para ser 40 dias. Assim como Elias caminhou 40 dias no deserto até o Monte Horebe, 40 significa a nossa vida. Toda a nossa existência humana, irmão e irmã.
E ao mesmo tempo, a nossa vida também, de certa forma, é um deserto. Mas por que Jesus, o Espírito vai conduzir para o deserto? É uma pergunta importante. Em primeiro lugar, como diz os padres da igreja, Santo Agostinho, Jesus, ele vai o quê? Ele vai combater o demônio. Ele vai vencer todas as armadilhas que o demônio vai colocar sobre Jesus. É como que Jesus tinha que ir ser tentado mesmo pelo demônio. Para quê? Para desarmar as armadilhas do demônio contra nós. Então Jesus, assim como ele assumiu a morte para vencer a morte, ele está também assumindo a tentação no deserto para nos dar a vitória. Por isso ele vai se encontrar, se deparar com o diabo. Porque para ele vencer o demônio, para alcançar a vitória, é necessário o combate direto. Então, se Jesus foi tentado, obviamente, eu e você, nós iremos ser tentados. Mas o importante nós entendemos é o que? Segundo a teologia dos sinóticos, Jesus, ele está vencendo por nós. Ele está indo na raiz de toda a tentação que está no âmago do coração humano, que estava no coração dos primeiros pais. Para o quê? Para vencer por mim, por você. Em outras palavras, Jesus, ele venceu a tentação, ele venceu o demônio, ou seja, para nos dar a vitória. Esse é o primeiro sentido que nós temos que entender. E nós sabemos que ele vai para o deserto, porque o deserto também é o lugar do território do demônio. Porque o deserto é um lugar hostil. No deserto eu não consigo me esconder. Não tem árvores, não tem sombra. No deserto não tem água, não tem alimento. E tem uns animais peçonhentos, porque o deserto é o lugar da profunda provação, da profunda purificação. E Jesus, na sua humanidade, ele vai sentir na sua humanidade, na sua carne, essa precariedade da condição humana, porque ele vai entender também a tentação que todo ser humano passa. Por isso que é tão difícil nós estarmos no deserto, porque é esse lugar de grande purificação. É o lugar também que Deus quer nos provar também, de certa forma, no deserto. É o lugar que Deus quer que nós nos conhecemos, como diz Oséias capítulo 2, versículo 16, te conduzirei ao deserto e lá falarei ao teu coração. Então o deserto, por mais que é um lugar de combate espiritual, que eu vou encontrar o demônio, mas o deserto também é o lugar que eu posso encontrar a Deus. Como está no Antigo Testamento, Deus se manifestou no deserto. Quantas vezes? Para conduzir o povo de Israel. E assim também Deus quer ser comigo e com você, irmão e irmã. Então não tenha medo se você passar pelo deserto. Deus também vai estar com você. Mas como eu disse antes, se Jesus passou, ele sofreu a tentação. Se nós queremos de fato estar caminhando com Deus, nós iremos passar por essa realidade da nossa vida espiritual, esse deserto. Segundo lugar, nós vamos observar a tentação de Jesus, o combate espiritual. E nós sabemos, como diz São João da Cruz, nós temos 3 inimigos. Segundo São João da Cruz, o inimigo mais fácil de vencer é o mundo. O mundo é o mais fácil. É o mais fácil. Mas quantos não conseguem vencer a correnteza do mundo, o atrativo do mundo? O mais fácil é o mundo. O segundo inimigo, é muito difícil de vencer, é a nossa carne. Ou seja, irmãos e irmãs, nós somos inimigos de nós mesmos. Na verdade, o maior inimigo somos nós. A nossa liberdade. Nós podemos perder o céu por causa da nossa má liberdade. E Jesus no deserto, ele está também o quê? Ele está vencendo a tentação que Adão e Eva caíram e pecaram. E as nossas tentações. Então a nossa carne, como é difícil vencer a nossa carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E o terceiro inimigo, segundo São João da Cruz, que é o mais obscuro, é o mais difícil de entender, que está na cautela de São João da Cruz, é o demônio. Mas como que acontece a dimensão da tentação, assim como veio sobre Jesus? Há uma psicologia da tentação. O demônio, o que ele faz? E todos nós vamos passar por essa experiência. Primeiro, o demônio, ele conhece o nosso ponto fraco. Ele conhece o ponto fraco de cada um de nós. E ele é como o leão que está ao redor de nós, procurando o momento oportuno, procurando o momento certo, o momento que nós baixamos a guarda. Então, o que o demônio faz? Conhecendo nosso ponto fraco, ele sabe que a nossa carne é fraca, nós caímos no pecado. O que o demônio vai fazer? Ele vai aproveitar as coisas do mundo, incitar a nossa carne e trazer nos nossos ouvidos aquelas tentações. Então ele usa a carne, ele usa o mundo para que nós possamos cair. Então, irmãos, nós temos essas três realidades dentro de nós. Esses três inimigos. Jesus, ele vai jejuar para o quê? Para fortalecer a sua humanidade. Ele vai sentir fome, diz a palavra. E é nesse momento de fraqueza humana que o demônio vai se aproximar de Jesus. Na nossa vida a mesma coisa, é no momento de fraqueza. É como aquele desenho bonitinho, né? O anjo bom de um lado, o anjo mau do outro lado. As nossas tentações, essas três fontes de tentação. E nós podemos perguntar, será que Deus tenta alguém? Deus não tenta ninguém. A tentação vem do mundo, como eu já falei. Quantas pessoas são tentadas no mundo? Logicamente que a tentação tem um objetivo. Nós sabemos que o demônio, ele é o grande tentador. Por que o demônio nos tenta? Porque o demônio está tentando Jesus. O demônio quer nos tirar da vontade de Deus. Toda a tentação do maligno na nossa vida é nos tirar da vontade de Deus. Assim como Jesus, ele estava tentando fazer isso com Jesus. Então aqui nós temos que perceber, irmãos e irmãs, diante do mundo do demônio da nossa carne, se há algo insinuoso dentro de nós, alguma tentação que nos quer tirar da vontade de Deus, pode ter certeza, aí é ação do demônio. Porque Deus, ele não tenta ninguém, jamais. Na verdade, segundo São Tiago, de onde provém a tentação? Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa de vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser provado ou tentado deve dizer, é Deus que me prova, ou seja, é Deus que me tenta. Pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado, é tentado pela própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Ou seja, irmãos e irmãs, é a nossa carne que nos leva ao pecado. E na verdade, as maiores tentações nossas, às vezes não é culpa nem do demônio, é a nossa concupiscência, que quer nos levar para o pecado, que nos quer arrastar para baixo. Então a tentação está dentro de nós. E nós temos que conhecer, irmãos e irmãs, o nosso ponto fraco. Nós temos que conhecer qual as nossas tendências para o mal, porque aí está a concupiscência que nos leva ao pecado. E ainda continua ainda o próprio São Tiago. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá luz o pecado. O pecado atingido o termo gera a morte. Ou seja, a nossa carne pecaminosa, as nossas tendências, aquele pecado dominante na nossa vida é fonte de tentação. Aqui é um bom discernimento espiritual, irmãos e irmãs, sobre a nossa vida. Logicamente, Deus diz, 1 Coríntios 10, que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças.
Deus, Ele permite a tentação. Deus não é o autor da tentação, mas Ele permite. Ele permite porque, segundo a tentação de Tiago, em cada tentação nós iremos receber uma coroa de glória. Olha que bonito, irmãos e irmãs. Na tentação há uma pedagogia espiritual para nós vencermos. Por isso que não tem como a gente viver sem tentação. Então a tentação é o meio para nós alcançarmos até mesmo a eternidade. Quanto mais tentado eu sou nesta vida, e quanto mais eu vencer a tentação, mais eu irei receber a coroa de glória. Então é isso, em primeiro lugar, que Deus permite a tentação. Deus permite a tentação também porque Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, como disse a imitação de Cristo. O que sabe, aquele que não é provado, como nós vamos ter experiências nas nossas lutas, irmãos e irmãs, na medida que também nós vamos enfrentando as tentações. Mas é ruim que nós temos dificuldade de compreender esse processo. Na maioria das nossas tentações nós sucumbimos, nós caímos e nós não aprendemos a psicologia da tentação. Como que acontece? Porque Deus está permitindo para eu crescer, para eu amadurecer. E, gente, isso é muito maravilhoso na nossa vida, porque nós iremos nos armar como soldados valiosos. Jesus, ele está enfrentando aqui mesmo o demônio. E diante de todo o Evangelho são várias tentações sobre a vida de Jesus. Vários momentos ele venceu. Então nós também podemos vencer, para não ficar mais forte em Deus. E logicamente a tentação nos ajuda a nos conhecer. Por isso o deserto é o lugar da tentação. Por isso a aridez. Porque é na tentação que Deus vai provar o coração humano, o que está dentro de nós. Na tentação, ali Deus de fato vai purificar o nosso coração, o que tem dentro. Será que você quer me servir? Você quer me amar? Você quer me adorar? Ou você quer se tornar idólatra? Porque diante da tentação, duas é uma: eu me torno idólatra do pecado, ou então eu sirvo a Deus, eu saio vitorioso. Então é para provar o que? O nosso coração, irmãos e irmãs. Por isso que também Deus permite a aprovação. Por isso o deserto, a precariedade de tudo e de todos, para provar. Assim como Deus provou o povo de Israel no deserto 40 anos, para quê? Para purificar o coração deles das idolatrias, para tirar os falsos ídolos. Por isso que até mesmo da provação, Deus tira um bem muito maior na nossa vida, se a gente compreender essa realidade. E as tentações são de três formas, como está no Evangelho: no ter, no poder e no prazer. Se nós olharmos Gênesis capítulo 3, irmãos e irmãs, a tentação nos nossos primeiros pais, Eva foi tentada na mesma questão, no ter, no poder, no prazer. Assim como está escrito no próprio 1 São João, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza não vem do Pai, mas do mundo. Nós somos tentados nesses três âmbitos, irmãos e irmãs. A primeira tentação de Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aqui é a dimensão do ter. Gente, vamos perceber na nossa vida as nossas tentações. Olhando para o mundo é muito fácil ver isso. As pessoas, elas querem apenas estar na dimensão do ter, do possuir as coisas. E às vezes nós somos tentados continuamente na nossa busca de Deus pelos bens materiais. Eu sou pelo carro que eu tenho, eu sou pela casa que eu tenho, eu sou pelo cargo que eu tenho no meu trabalho. Irmãos e irmãs, essas tentações são muito sutis na nossa vida.
Quantas pessoas são tentadas até mesmo pelo dinheiro, até mesmo pelas posses. Eu preciso ter, ganhar. Isso é uma tentação muito séria. E as pessoas vão se perdendo nessa vida, apenas dos bens materiais. Nós temos que ter cuidado com isso. Assim como Jesus, é interessante, Jesus não dialoga com a tentação, ele traz essa palavra: não só de pão vive o homem, mas toda a palavra de Deus. O que é isso? A nossa fonte de riqueza está em Deus. Não é na minha busca desenfreada, tu possuir, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Não, isso não nos traz felicidade. Pelo contrário, só nos traz brigas, a ganância, a avareza. Gente, temos que estar atento a isso. O que Jesus diz no Evangelho é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo será acrescentado. Nós trocamos o papel, porque nós caímos na tentação. No mundo do trabalho é muito fácil perceber isso, não é? Em nome do cargo, dos títulos, do salário, eu acabo puxando o tapete de outra pessoa. Eu esqueço que eu sou cristão, ou eu quero ter o meu dinheiro injustamente. Eu arrumo os meios, formas no meu trabalho. Você está caindo na tentação do ter. Você está ganhando dinheiro com forma injusta, ilícita. Você está saindo da vontade de Deus. Essa é a primeira tentação que nós encontramos. Na juventude é muito fácil isso, não é? Basta ver os funks da vida aí. Basta ligar a TV, não é? É o carro, é o dinheiro, é o poder. Essa tentação é muito perigosa na nossa vida. Muito perigosa. Diz que o princípio de todos os males é o dinheiro. E de fato é o dinheiro, irmãos e irmãs. Por causa do dinheiro, a destruição, a inveja, a guerra. Dentro da nossa própria casa. Quantas amizades são destruídas por causa do dinheiro, não é? Herança, família, é o método de terra, estão brigando ali, ó. É a ganância. O coração não está em Deus, está nos bens materiais somente. O Deus é os bens materiais. É tempo de quaresma. É tempo de conversão, irmãos e irmãs. É tempo de deixar a avareza de lado. Você é avarento, deixa essa avareza de lado. Porque ela vai consumir no teu coração a tua alma. É como o anel do Senhor dos Anéis. Aquele anel que vai consumindo e fica vazio. O anel simboliza a concupiscência do poder, do consumir. Jesus, ele venceu isso. A segunda tentação é a dimensão do prazer, como está no próprio Evangelho. E hoje o mundo é assim, não é? O mundo que diz, o importante é eu ser feliz. O importante é eu me sentir feliz. O mundo solta o prazer, irmãos e irmãs. Não nos leva para o céu. Lógico, nós temos uma lei dentro de nós, não é? Fuja da dor e procure o prazer. Nós temos esta lei. E quantos de fato, em nome dos seus sonhos, das suas inspirações, dos seus desejos, não que vêm de Deus, se entregam a uma vida de tanto prazer? Acham que vão ser felizes? Isso é muito perigoso na nossa vida. Até na juventude hoje em dia, não é a juventude? Que são tentadas até oferecer seus corpos na internet. É uma tentação do prazer. Não só é a dimensão da luxúria, é a dimensão do dinheiro, é a dimensão da fama. E quantos vão se enveredando nesse caminho. Talvez também até em nome de Deus pode acontecer. Sempre é suspeito o caminho mais fácil, não é, gente? Quando tudo vem fácil, é suspeitoso. Mas quando vem com sacrifício, com sofrimento, aí é valioso.
Então, cuidado com as propostas que pode bater no nosso coração. Propostas aparentemente muito boas, muito prazerosas. Mas está tirando Jesus, está tirando a cruz. É como no casamento, a tentação do prazer. Quantos casamentos se acabam na meia-idade do matrimônio? Com seus 25 anos de casado, 30 anos. Porque vem a crise, vem a tentação, a esposa está na menopausa, o homem não entende, estão na crise, aparece aquela mocinha. Em nome de uma ilusão, em nome de uma vida prazerosa, joga tudo fora. Joga a vocação, joga os filhos, a família, a esposa, em nome de um prazer aparente. Então cuidado, irmãos e irmãs, a tentação sempre é um bem aparente. É uma miragem que quer seduzir o nosso coração, seduzir a nossa vida. Cuidado com o prazer. O prazer de querer ser rico, aí eu vou me consumindo nos jogos, vou me consumindo numa vida só para ganhar dinheiro. É muito perigoso isso na nossa vida. Jesus está sofrendo essa tentação. O demônio leva ele no monte, eu vou te dar tudo isso, se você me adorares. Tudo é meu, tudo foi me dado, a tentação. Essa não é a tentação do espiritismo, do mundo da magia. Em nome daquilo que eu quero me sujeito a tudo e a todos. Até ao demônio. Para ficar rico, para ter aquele bem. E quantos católicos buscam essas coisas? Quantas pessoas até de missa dominical deixam a igreja e querem buscar outras coisas, porque eu quero poder, eu quero prazer, eu não quero saber de Deus, eu quero aquilo, pronto e acabou. Isso é uma ofensa grave a Deus. Você está caindo na adoração ao próprio demônio. No momento de fraqueza, de tentação, o demônio vai soprar isso mesmo nos seus ouvidos. Vem aqui para a mesa branca. Vamos invocar o teu antepassado, aquele parente que faleceu. Vamos fazer aquilo para você ser curado. Gente, até no meio dos católicos tem isso. Aqui mesmo, nesse quarteirão, tem uns 4 terreiros de macumba. Tenho certeza que 80% são católicos que vão, tenho certeza. Ah, mas se é uma benzedeira, tem nada demais? Irmãos, até quanto a gente vai cair na tentação do demônio? Ah, depois quer chamar o padre para estar uma bem. Padre, me abençoa. Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus. Se converte. Temos tudo aqui na igreja católica. Ah, mas se eu quero me sujeitar, eu quero aquilo. Isso é uma idolatria. É um pecado gravíssimo. E a última tentação, o poder. O poder da fama e tantos poderes para ser visto, ser amado. Jesus está passando por isso. Ele venceu. Então nós podemos vencer, irmãos e irmãs. Terminando essa homilia para não prolongar. Como nós podemos vencer a tentação? Lógico, Jesus não dialoga com o demônio. Jesus usa a palavra de Deus. Em primeiro lugar, para a gente vencer a tentação do demônio na nossa vida, que é sutil, hein? O demônio não vai aparecer chifrudo, feioso para a gente. Não, ele vai parecer bonito. O anjo de Satanás transforma em anjo de luz de São Paulo. Ele vai aparecer com aquela aparência bonita, boa para a gente. Sabe aquela vozinha no seu ouvido, no nosso ouvido? Ah, não tem nada demais. Ah, ninguém está vendo, só aquilo que eu vou pegar. Está em presa. Não, eu vou fazer um esqueminha aqui, sabe? Aquela mensagem no WhatsApp, aquela mulher, aquele homem que manda oi para você. Tá aquele oi, começa uma conversinha, aí vem vindo as tentações, não é? O primeiro é o pensamento. É o pensamento. Em grego é logismoi. O demônio apresenta na mente. Porque a mente é o primeiro lugar do combate espiritual, é a mente. Depois da mente vai vir o quê? Uma sugestão. Olha, você pode fazer aquilo.
Olha, não, olha a sua vida, olha essa mulher, olha aquela pessoa no seu trabalho. Aí é o perigoso, porque nesse momento o quê? Se nós continuarmos dialogando com o demônio vai colocar o quê? Nós vamos se deleitar na tentação, nós já vamos estar em tentação. O que vai vir? Eu vou começar a enamorar com a tentação, com aquele pensamento nos meus pensamentos. O deleite. Por isso, na hora do deleite, vem aquela perturbação, vem aquela inquietação. Porque a perturbação, a inquietação é como uma névoa na nossa vida, que a gente perde perceber a realidade. Aí depois eu caí, eu pequei. Então, para vencer isso, em primeiro lugar, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Nós temos que pedir todos os dias: Senhor, das plantas dos meus pés até o último fio de cabelo, enche-me com teu Espírito Santo. Ao acordar, bom dia, Espírito Santo, me ajuda. Eu estou exercitando isso na minha vida. Somente com a força do Espírito Santo que nós podemos vencer isso. E eu pergunto, como que está a sua vida com o Espírito Santo? Porque você não reza, você não busca Deus, você não jejua, você não faz penitência, você não lê a palavra, desculpa, você vai ser uma presa muito fácil para o demônio. Você vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair sempre. Então é necessário o Espírito Santo, como está no Evangelho de São Lucas. Segundo lugar, Jesus ele vai orar e jejuar. A oração e o jejum. Porque a oração nos abre a visão espiritual. A oração abre os nossos tímpanos. A oração dá-nos uma acudez espiritual. A oração nos dá o discernimento espiritual para sentir e perceber aquele movimento. Porque nem todo movimento vem de Deus. Pode vir da minha carne, pode vir do demônio, pode vir do mundo. Então uma vida de oração ajuda eu ter o quê? Um tato espiritual, um discernimento espiritual. Como é importante, irmãos e irmãs, é tempo de quaresma, a vida de oração. Jesus no Getsemane, ele foi tentado pelo demônio. Esse fardo é muito pesado, você não consegue. Mel Gibson mostra até a serpente. Mas Jesus, quando era mais tentado, mais ele rezava. Enquanto os discípulos dormiam, cochilavam, não rezavam, Jesus rezava mais. Então nós temos que, na hora da tentação, irmãos, nos refugiar na oração, aos pés de Jesus. E essa é a maior arma para nós vencermos a tentação, é a oração. Não existe outra maior, irmão, irmã. Porque eu sou fraco, se eu querer dialogar com a tentação eu vou cair. Se eu querer usar as minhas virtudes que é tão frágeis, tão fracas, eu irei cair. Mas se eu me refugiar em Jesus, eu vou vencer. Porque eu vou subtrair o meu corpo da tentação, eu vou subtrair a minha mente da tentação, o meu coração, a minha mente, a minha vida vai estar na oração em Deus. Então é necessário rezar. Reze. Busque ao Senhor. Eu sei quanto mais nós rezamos, né, gente? Mais tentação aparece, mais luta aparece, mas que bom. Sinal que nós estamos agradando a Deus. O demônio está bravo com a gente. É bonito São João Maria Vianney, o padre do sacerdote. O demônio se tornou amigo de São João Maria Vianney. No começo ele sofreu um pouquinho, mas depois chegava o demônio para tentar esse santo. São Curar-se falava, né? São João Maria Vianney. Ele falava, que bom, amanhã vai ter um peixe grande. Quando o demônio via tentá-lo, amanhã vai ter uma alma grande que vai se converter. A oração. Se refugie na oração, que você vai vencer na tua vida. E você também vai vencer as guerras do demônio lançada contra a tua família. Oração e jejum. Quaresma, irmãos e irmãs. Penitência. Penitência.
Olha para Santa Jacinta, aquela criança de 7 anos. Que menina heróica. E diz os exorcistas que o demônio tinha mais ódio da Jacinta. Aquela menina que sofreu penitências, cilício, perseguição da família, morreu sozinha no hospital. Uma criança de 7 anos se ofereceu como vítima em penitência para a salvação das almas. É necessária a penitência, irmãos e irmãs. Primeiro domingo da quaresma, está tempo ainda. Qual a sua penitência? E não precisa ficar postando para todo mundo ver, gente. A gente pode cair também numa tentação da hipocrisia de querer mostrar para os outros que eu faço. Faça uma penitência no teu secreto. Renuncie talvez à carne, renuncie talvez àquela Netflix, sei lá, não sei, mas você tem que fazer, nós temos que fazer penitência, irmãos e irmãs. O jejum, tem demônios que somente pelo jejum. E porque o jejum é importante, o jejum vai purificando a nossa parte sensível, a nossa parte instintiva, porque o demônio ele age nos nossos sentidos, na nossa imaginação. Por isso, quanto mais eu faço o jejum, mais o demônio tem menos poder na minha vida. Então é necessário o jejum para vencermos a ação do demônio. E a última arma, que é linda e maravilhosa. Como Jesus vence a tentação? Usando o que, povo santo? A palavra de Deus. Como que está na segunda leitura, que é maravilhosa. E aqui eu termino. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Olha que bonito, irmãos e irmãs. É a palavra de Deus, a espada do Espírito. Será que nós sabemos manusear a palavra de Deus? Como manuseamos o celular? Meu celular está aqui, estava aqui meu celular. Jesus vence usando a palavra de Deus. Se você não for um leitor assíduo da palavra de Deus, se você não lê todo dia, desculpa falar, você irá sucumbir às tentações. Aqui está, irmãos e irmãs, a espada, a palavra. Aqui está o segredo da nossa vida. Então você dedique pelo menos 5 minutos, gente. Quanto tempo nós gastamos no celular? 2 horas? 3, 4, 5, 6... E eu não consigo nem ler 5 minutos diário a palavra de Deus. É necessário. Porque é revestido da palavra que você vai vencer a tentação. Assim como Jesus, assim como os padres do deserto, eles iam para o deserto para serem tentados. Santo Antão, São Pacômio, tantos outros, mas eles traziam o que? A palavra dia e noite no meu coração, a palavra que vence a tentação, porque a palavra é Jesus, e somente assim nós iremos vencê-lo. Logicamente termina assim no Evangelho, que o demônio se retira para tentar Jesus no momento oportuno. Então se revista do Espírito Santo, da oração, do jejum e da palavra de Deus. Vamos colocar Nossa Senhora, né? As 5 pedrinhas, né? Nós iremos vencer, irmãos e irmãs. Então não desanima. Lute, amém?